questão 57. Ela vai falar assim para a gente, ó. A figura apresenta 3 béqueres, contendo separadamente volumes iguais de água destilada. Líquido 1, solução aquosa de fluoreto de sódio, 1 mol por litro, líquido 2, e solução aquosa de glicose, 1 mol por litro, líquido 3. Está aqui. Considere que os 3 líquidos tenham sido mantidos à mesma temperatura de 60 graus. Nessa condição, as pressões de vapor desses líquidos estão relacionadas por qual expressão matemática? Ou seja, a gente quer saber qual tem a maior pressão de vapor e qual tem a menor pressão de vapor. Para ser rápido e para ser objetivo, quanto maior, vamos colocar assim, ó, quanto mais volátil é o líquido, ou seja, quanto mais ele evapora, maior é a sua pressão de vapor, certo? Mais ele evapora, mais ele exerce pressão, então maior é a pressão de vapor. Tranquilo de lembrar, né? Como que a gente sabe qual deles vai evaporar mais rápido? Cara, líquido puro, sempre, tá? O líquido eu estou comparando um líquido puro com a mistura aqui com soluções desse líquido, mano. O líquido puro com certeza vai evaporar mais rápido, tá? Então a gente já espera que a água destilada, que daí seria no caso o líquido 1, tenha a maior pressão de vapor. A gente espera que ela evapore mais rápido que eu digo assim, com mais facilidade, certo? Então, ou é a letra A, ou é a letra B, ou é a letra E. As outras duas aqui que a gente vai ter que analisar de acordo com aquelas propriedades coligativas. Então, daí a gente tem que avaliar de duas formas, de duas maneiras. Quanto maior for a concentração em mol por litro, ó, quanto maior for a concentração lá em mol por litro, menos o líquido vai evaporar. Por que ele vai evaporar menos? Porque daí a gente vai ter outras substâncias ali misturadas com o líquido que já estava lá, que estão interagindo com as moléculas desse líquido. E isso dificulta a evaporação dele, certo? Torna mais difícil para o líquido evaporar. Então, como ele se torna menos volátil, ele evapora com mais dificuldade, diminui a sua pressão de vapor. Certo? Então, a gente espera que o meio de maior concentração tenha a menor pressão de vapor. Infelizmente, aqui as duas soluções têm a mesma concentração. Aí a gente vai ter que avaliar o seguinte: se for um composto iônico, como é o caso do NaF, fazer aqui, deixa eu ver se a câmera não fica na frente. Não fica. Se for um composto iônico como o NaF, quando ele se dissolver na água, ele vai liberar os íons. Então, aqui ele vai liberar o íon Na+, e o íon F-. Tá vendo? Ele liberou 2 íons. Agora, se o composto for molecular, e não for um ácido, né? Se for um açúcar, se for um álcool, né? Enfim, ele não vai liberar íons. Ele vai se manter, né, como uma molécula única. Ele só vai interagir com o líquido, beleza? Então, a gente espera o seguinte, ó, quanto maior for a quantidade de moléculas liberadas, vai aumentar a concentração e vai diminuir a pressão de vapor. Vai ficar mais difícil ainda para o líquido evaporar. Se a gente olhar aqui, ó, o NaF libera 2 íons. Tá? Ou duas partículas, né? Vou escrever partículas ao invés de íon, porque ali embaixo não é íon, né? Então vou escrever partícula. Que é 2, né? Ô, saco. 2 partículas. E a glicose aqui, ó, libera somente uma partícula. Quem libera menos partículas, vou escrever assim, ó, quanto menos partículas ela libera, mais volátil vai ser o líquido. Ou seja, vai ter menos coisas ali para atrapalhar o líquido de evaporar. E maior vai ser a pressão de vapor. Então, a gente espera aqui que a solução que tem a glicose, que é a solução 3, tenha a segunda maior pressão de vapor. Seguida lá pela última solução, que é a solução iônica, né, que daí tem duas partículas, e daí ela vai dificultar mais a evaporação do líquido, certo?
Para ser bem fácil assim de você lembrar na hora da prova, tenta lembrar assim, ó, líquido puro vai evaporar com muito mais facilidade do que as suas soluções. Então ele vai ter sempre a maior pressão de vapor. Quando você adiciona um soluto, quando você dissolve alguma coisa no líquido, isso dificulta a evaporação dele, né? Então vai diminuir a pressão de vapor. Da seguinte forma, líquidos não, solutos moleculares, açúcares e álcoois, por exemplo, não vão liberar íons, certo? Então eles não vão reduzir tanto a pressão de vapor do líquido. Solutos iônicos, como sais, bases, por exemplo, vão liberar íons e isso vai dificultar bastante a evaporação, né? Então, vai diminuir a pressão de vapor. Então, solutos iônicos têm menor pressão de vapor, vão diminuir mais a pressão de vapor do que solutos moleculares. Então, aqui tem a alternativa, a letra A, que é a que nós marcamos lá, né? Justamente por conta dessa análise, né, que nós fizemos. Bom final de semana, valeu, é nóis, até a próxima.